A salvação. Quando eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu já sou selado com o Espírito Santo, eu já estou salvo, independentemente do que vai ser lá na frente, a predestinação a partir do momento que eu aceito, eu já estou salvo, já resguardei minha salvação, eu aceitei Jesus, batizei, estou salvo. Eu posso perder essa salvação? Você fez várias perguntas em uma, mas dá pra gente conversar sobre todas elas. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a salvação, ela tem etapas. Tá? Qual é a primeira etapa? E os textos bíblicos, eles não se contradizem. Tá? Primeiro, a gente tem um texto bíblico que é muito famoso, que se com a boca confessares e com o coração creres, será salvo. Beleza, certo? Mas aí você tem palavras do próprio Jesus quando ele diz, aquele que crer e for batizado. Então, entendam que existe, primeiro você tem o confessar com a boca, crer no coração. O próprio Jesus adiciona uma segunda condição, o batismo. Então, tem pessoas que acreditam que não, o batismo não é necessário. Não, aí você está indo de encontro, de frente com as palavras do próprio Jesus. Porém, você tem a caminhada. E aí a gente tem textos bíblicos preciosíssimos que vão falar para nós. Primeiro, 2 Pedro 2,22, por exemplo, é um texto que é, assim, intrigante. Mas o que é que... E o texto de Hebreus também, se não me falha, Hebreus 10. São dois textos que são fundamentais para a gente entender que a salvação, ela tem que ser mantida. Por quê? Primeiro, 2 Pedro falou o seguinte, que existem pessoas que tiveram um encontro com o Senhor. Vocês querem ler esse texto? Vocês acham que é interessante? Vamos lá ler? Vou pegar aqui 2 Pedro. Nós vamos pegar só ele, eu acho que o outro, como eles falam mais ou menos a mesma coisa. 2,22. Vamos ler aqui juntos? Olha só, vamos começar do verso 20. Olha o que a Bíblia fala para nós. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é isso aqui pra gente? Alguém que estava contaminado pelas coisas do mundo e escapou. Confessou o Senhor e começou a andar nos caminhos do Senhor. Correto? Sim. Beleza? E novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados. Estão em estado pior do que no princípio. E aí ele fala, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Nessas pessoas se confirma que é verdadeiro provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta-se a revolver-se na lama. Meu Deus. Esse texto aqui, ele deixa muito claro para nós que nós precisamos crer, confessar, batizar e permanecer no caminho. A permanência, ela é fundamental. Não é à toa que lá em Apocalipse ele fala várias vezes, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, a recompensa, será salvo. Mateus 24, Jesus fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe uma perseverança. A salvação não é algo que você adquire e uma vez adquirido eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Não, muito pelo contrário. Você tem que zelar por aquilo que o Senhor te deu, porque muitas pessoas acreditam que Deus te dá a salvação e Deus toma. Não, não é que Deus toma a salvação. Você que abre mão dela. E aí é totalmente diferente. Porque se você conhecer o caminho, mas volta para a sua vida antiga, você cai nessa condição. Então, que meu o texto nome, fala para o nós. nome pode estar no livro da vida, mas pode ser retirado então? Não é que o nome é retirado, você recusa a salvação. Você entende a diferença? Eu não, viu? Olha, não. A diferença não é de Deus para nós, porque o próprio Senhor diz que Deus deseja que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos alcancem a plena salvação em Cristo Jesus. Mas vão ter pessoas que vão rejeitar. Do que adianta? Você pode... O texto de Hebreus agora, ele... Não sei se é Hebreus 10... Vamos salvar quem não quer ser salvo, né? Não tem jeito, não tem como. Deixa Mas eu não é pegar aqui... predestinado, não.
Não tem como assim, não. Não creio, não podemos falar desse jeito, porque a predestinação ela é um assunto de uma discussão milenar. Né? Então é muito difícil falar que não existe essa predestinação. Eu acho que acho que a gente pode discordar, mas falar da inexistência, eu acho que a gente já começa a ferir os princípios de fé de outros irmãos queridos, como os presbiterianos, por exemplo. Então eu gosto muito de falar que eu discordo da teoria da predestinação e não dizer que não existe, porque não existe, a gente está anulando a fé alheia, sabe? Então eu creio que uma vez que você é salvo, você precisa manter, você precisa permanecer naquele caminho. Qual é, nesse caminho todo, a exceção que existe em todos esses 4 processos que a gente falou? Coração, boca, batismo e permanência. Quando a gente tem um exemplo claro na Bíblia, que é o Senhor Jesus ao lado do ladrão. Ele teve a oportunidade de se batizar? Não. Ele teve como permanecer? Não. Não teve. Mas ali, então, a gente está falando muito mais de uma falta de oportunidade do que uma negligência. Porque a negligência é quando as pessoas têm a oportunidade e não o fazem. O problema é que muitas pessoas acham que falam com a boca, mas elas não cumprem o mandamento bíblico do batismo e da permanência, e elas confessam ali com a boca e acham que está tudo certo. Você está sendo negligente com a palavra de Deus. E Deus não compactua com negligência.